Saudações a todos. Para os que não me conhecem, meu nome é Aquiles Salles, eu sou biomédico. E hoje nós vamos encerrar esse grande bloco que faz parte das bases de diversas doenças, de diversos acometimentos. Então nós vamos encerrar com a morte celular. Então nós já vimos as adaptações, as lesões, e agora nós vamos ver a pior das consequências, digamos assim, que é a morte celular. Então hoje nós temos os seguintes objetivos: tentar entender as diferenças entre necrose e apoptose, que são dois mecanismos de morte celular, tentar entender os processos bioquímicos envolvidos, principalmente na apoptose, porque a necrose é um processo mais simples, rápido e danoso, não tem tanta regulação, e também ver como é que a apoptose pode estar relacionado com um processo patológico, com algum tipo de doença, com algum acometimento tecidual. Porque a necrose, para a gente, já é bem mais claro como é que isso pode ser base de doença. Então, nós já vimos essa figura diversas vezes, e agora a gente vai focar nas consequências da lesão irreversível. A célula não consegue mais voltar de forma alguma ao seu equilíbrio, às suas funções iniciais. É inviável. Então, a consequência é morrer. A consequência é parar de existir. Então, essa célula ela pode seguir dois caminhos: a morte celular por apoptose e por necrose, ou por necrose. Mas veja, esses dois caminhos, eles são caminhos simples, básicos, que a gente conversa para a graduação. Eu não quero aqui trazer nível de pós-graduação, mas eu só queria que vocês abrissem um pouco a mente, que a gente escuta muito sobre necrose e apoptose, mas elas não são os únicos tipos de morte celular que existem na literatura, que existem como base de doença. Então, abram a mente para vocês, porque além da necrose e apoptose, nós temos outros diversos tipos de morte celular. Muito menos falados, mas, por exemplo, piroptose, necroptose. Não sei se vocês já ouviram falar, se não, vão continuar sem ouvir, que hoje não faz parte da nossa aula. Eu só quero que vocês entendam que lesionou a célula de forma irreversível, ela pode ter diversos caminhos de morte, certo? Não só por necrose, mas por apoptose, por pirocitose, por piroptose, por necroptose, enfim, e outros, tá certo? Mas hoje, o que a gente discute sempre na graduação são os mecanismos de morte, necrose e apoptose. Simples, ponto, tá? Então, vamos lá. Primeiro a gente vai conversar sobre o processo de necrose. Necrose, vocês já devem ter ouvido falar muito disso lá na biologia celular e até mesmo na mídia. Então é uma palavra que traz um peso negativo. O tecido está necrosado. Mesmo que você não entenda o processo de necrose, a gente já tem intrinsecamente guardado que a necrose tem um peso negativo para um determinado contexto de situação de fala. Então, quando a célula ela perde a capacidade de se recuperar ou a lesão não é reversível, ela começa a expressar alguns fenótipos, principalmente como os de tumefação. Ela começa a inchar. Então, se eu tenho uma lesão progressiva e irreversível, eu começo a inchar essa célula, eu começo a formar bolhas em sua membrana. E o ponto-chave, dê um enter aí, um ponto-chave da necrose se chama mistura de componentes que eram setorializados. Pense comigo, a célula eucariótica ela ganhou um rumo na escala evolutiva a partir do momento em que ela conseguiu ser selecionada com endomembranas. Então, eu tenho uma endomembrana que separa o peroxissomo do retículo endoplasmático, da mitocôndria, do núcleo. Essa compartimentalização celular é importante porque cada organela tem suas enzimas específicas que, se misturadas umas com as outras, não necessariamente conseguiríamos fazer as mesmas reações metabólicas e bioquímicas que a gente consegue hoje, como ser humano, como ser eucariótico. Como eucarioto, que eu sou, por exemplo, você também é. Então, a compartimentalização celular foi importante no processo evolutivo e morte celular por necrose acontece quando
os conteúdos das endomembranas extravasam, se misturam, e o conteúdo da própria membrana citoplasmática também é extravasado. Então, essa palavra extravasamento é o fator-chave da necrose. Então, a necrose é uma consequência de uma lesão muito grave que acaba fazendo com que as membranas se separem, que a compartimentalização celular pare de existir. E aí eu quero que vocês imaginem a função do lisossomo. A função do lisossomo na degradação de uma bactéria, por exemplo, de um patógeno. Então, se eu tenho uma bactéria dentro do lisossomo, ela vai ser atacada por RNases, por protease, por fosfolipases, que estão dentro do lisossomo, confinados no lisossomo, e que têm suas funções para degradar uma bactéria como um todo e reaproveitar esses nutrientes, por exemplo. Imagine essas enzimas livres no citoplasma. Imagine essas enzimas livres no tecido. Então, o processo de necrose faz com que as membranas lisossomais se dispersem, essas diversas enzimas, essas asas, fosfolipases, nucleases, RNases, se dissipem pelo citoplasma e pelo tecido. Então, a necrose não só gera dano para a própria célula, como para as células vizinhas também. A célula vizinha também vai ter uma membrana citoplasmática que pode ser atacada por uma fosfolipase que saiu do lisossomo de outra célula que foi necrosada. Então, o processo de necrose é um processo que inicia na célula, mas se estende para o tecido. Então, nós vamos ver na próxima aula que os processos de estresse tecidual recrutam células e fazem o que a gente chama de inflamação, certo? Mas isso fica para a próxima aula. Eu vou só introduzir aqui a vocês que a necrose vem de uma lesão progressiva, certo? A necrose causa o processo de inflamação, é precursor de um processo de inflamação. Eu preciso que células cheguem nesse tecido para remover esses conteúdos celulares lesionados, esses pedaços de células, pedaços de membrana, degradar essas enzimas. E eu preciso que vocês entendam que necrose simplesmente é um processo de extravasamento e de mistura de componentes intracelulares específicos, degradando inespecificamente diversos tipos de substratos, tá certo? Então, é um processo simples, não tem muita bioquímica, extravasou, acabou. É um processo danoso para o tecido. Certo? E aí, eu queria que a gente observasse, vamos para frente, que a nível morfológico, né, nessa figura aqui de uma hipófise normal, observe como nós temos diversos tipos de células diferentes. Então, um tecido, um conjunto de células, realizando diversas funções. E quando eu tenho necrose de um tecido, observe que todo mundo parece a mesma coisa. É como se a gente perdesse as características celulares, óbvio. Né? Eu perco o citoplasma. Então, eu tenho uma massa de células que a gente não vê muito bem a delimitação citoplasmática. E, a nível de lâmina de microscópio, essas células necrosadas, esse tecido necrosado, esse citoplasma perde a sua característica basofílica, né? O tecido como um todo. Ele fica muito mais eosinofílico. Então, um tecido mais eosinofílico, ele denuncia um processo de necrose. Tá? Então, aqui eu não tenho delimitação muito bem descrita das membranas, eu não tenho delimitação entre os tipos morfológicos celulares, provavelmente porque esse tipo de tecido passou por uma lesão conjunta de diversas enzimas que estão degradando essas células aí do tecido, certo? E aí, turma, eu queria entrar com vocês bem rapidinho em alguns termos que são muito importantes para a área de anatomia patológica, certo? Para quem vai mesmo para o microscópio, para essa área, para tentar distinguir e detectar processos de necrose em tecidos na vida real mesmo, certo? Então, basicamente, né, num corte histológico, patológico, você tem divisões entre citoplasma e núcleo. Não dá para a gente ver muito organelas. E aí, algumas características do núcleo podem denunciar padrões de necrose, certo? Uma delas se chama a tal da piquinose, que acontece no núcleo. Então, a piquinose é uma contração, certo?
ela é uma alteração intensa, ela é uma contração e condensação de cromatina. Então, assim, dentro do processo de necrose. E aí o núcleo fica muito basofílico, homogêneo e menor que o normal. Então, ele diminui de tamanho, certo? A cariólise é um outro processo de digestão. Observe aí que essa digestão do núcleo, causada por fragmentação também do DNA, faz com que haja um probleminha na hora de ter afinidade com as tintas, certo? E aí, nós também temos outro processo que é chamado de cariorrex, que é a fragmentação total do núcleo e sua dispersão no citoplasma. Então, esses três fenômenos, picnose, cariólise e cariorrex, são padrões específicos da necrose que podem ser observados a nível de lâmina, certo? Outros tipos de alterações, né, de classificações, acontecem também na necrose. Então, existe necrose de coagulação, necrose gordurosa, necrose caseosa, liquefativa. Então, são termos que eu não vou trabalhar aqui com vocês, mas que vocês vão ver no livro, que vocês vão perceber que são classificações morfológicas, a partir do que aconteceu depois da necrose. Necrosou. Mas o que tem ali naquele tecido? O que ficou? Qual é a característica que ficou? Então, como isso é muito específico de quem vai mesmo para a lâmina, para nível de diagnóstico na vida real, eu não vou trazer para cá, tá certo? Isso aqui é só a nível de conhecimento para vocês verem como se dão os padrões morfológicos do núcleo quando acontece o processo de necrose. E aí eu só queria que vocês se atentassem às características da necrose. Então, antes de eu necrosar uma célula, eu geralmente aumento as organelas, eu aumento a célula como um todo de tamanho. Ela fica transitoriamente um pouco aumentada no processo chamado de tumefação. Que o núcleo ele passa por um processo de picnose, cariorrex e cariólise, certo? Que a gente viu agora. Que a membrana plasmática é rompida e os conteúdos celulares passam por digestão inespecífica por causa desse extravasamento de enzimas lisossomais, por exemplo, que não só degradam a própria célula, mas como podem extravasar e degradar e atingir negativamente células do mesmo tecido próximas, certo? E nós temos um processo de necrose sempre ou frequentemente associado ao processo de inflamação. Eu necroso um tecido, eu causo inflamação. Eu causo recrutamento de células imunológicas que vão processar aquele tecido depois de uma necrose, certo? Mas a gente vai entender inflamação na próxima aula. E necrose geralmente está associado com um processo patológico, certo? É o cúmulo, é o final de uma lesão celular irreversível. A célula não tem mais como se manter como célula, certo? E ela perde sua membrana, ela perde seus conteúdos. Então, necrose é um processo muito ligado ao acometimento tecidual, à patologia, patogenia de muitos processos, tá? E para a gente entrar um pouquinho agora no outro processo, que é um processo mais complexo bioquimicamente do que só o extravasamento, né, que é o processo de apoptose. Então vamos lá. A apoptose, vocês já devem também ter ouvido falar lá na biologia celular. Aqui na patologia, a gente vai retomar alguns conceitos, mas não vamos entrar muito na bioquímica, porque eu quero que vocês entendam como é que a apoptose pode estar relacionada com acometimentos patológicos. Necrose a gente já entendeu, mas a apoptose, eu não sei se vocês lembram lá da biologia celular, que a apoptose faz parte do processo fisiológico. Durante a embriogênese, né, os interdígitos, isso é embriologia, os interdígitos, o dedo da gente, ele tem um interdígito, né, uma membrana, que ela é completamente removida por apoptose. Quem tem problema de apoptose vai continuar com essa membrana aqui, nos interdígitos. Algumas células do nosso sistema imunológico são produzidas em
excesso e passam por processo de apoptose. Sem esse processo de apoptose fisiológico, alguns processos de autoimunidade, de ataque imunológico, podem ficar desregulados. Então, depois de um processo de formação de muitas células, seja um processo constitutivo ou para degradar algum tipo de patógeno, eu preciso passar por apoptose. Certo? Então, vocês vão ver lá na imunologia, no capítulo de doenças autoimunes, a importância da apoptose como destruidor fisiológico de determinadas células do sistema imunológico. Tá? Então, a apoptose é um processo legal. É um processo que acontece para regular o contraste entre formação e morte celular, entre mitose e apoptose. Tá? Então, isso vocês entenderam lá na biologia celular. Mas como é que a apoptose também pode estar relacionada com a doença? Como é que pode estar relacionada com, como consequência de lesão tecidual? Tá? Então, nós temos duas vias apoptóticas clássicas, né, que chamam-se de via intrínseca e via extrínseca. Certo? Vocês já viram esse conteúdo em biologia celular? Espero. Mas aqui a gente vai retomar um pouco. Eu não sei se vocês se lembram que nós temos diversos tipos de proteínas que regulam a apoptose. Por isso que é um mecanismo bioquímico bem mais complexo que a necrose. Então, assim, primeiro, é um mecanismo de morte que a gente chama de morte limpa. Porque ela é regulada. Né? Em situações de pessoas normais, em situações fisiológicas, ela é regulada. Então, eu preciso de proteínas que sejam anti-apoptóticas e de proteínas que sejam pró-apoptóticas. E o balanço entre esses dois conjuntos proteicos é o que vai determinar se a célula vai entrar em mitose, se a célula vai entrar em apoptose. Tá? Então, quando a gente fala de via intrínseca, pense bem. É como se fosse, né, com a licença poética, é como se fosse um mecanismo interno que a célula tem de dizer agora eu vou morrer. Certo? Então é por isso que a gente chama de intrínseca, é como se a célula tivesse mecanismos próprios para dizer que vai morrer, naquele momento, naquela hora. E isso tudo depende da concentração de proteínas anti-apoptóticas e pró-apoptóticas. E tem diversas da família BCL2, BIM, BAX, BAD, BUM, BABD. Então, diversos tipos de proteínas que eu não vou entrar aqui com vocês. Certo? Mas o que eu preciso que vocês se lembrem? Que a apoptose pela via intrínseca, ela depende da mitocôndria. Então, se eu preciso fazer a apoptose naquela célula, eu começo pela mitocôndria. E aí, para eu desencadear a via intrínseca, eu preciso, olha só o objetivo desse slide, que esse tal de citocromo C, bioquímica básica, cadeia transportadora de elétrons, que esse citocromo C saia de dentro e vá para fora. Ponto. Esse é o fenômeno bioquímico que é chave crucial para o início da apoptose pela via intrínseca. A saída do citocromo C de dentro para fora da mitocôndria. Ela chegando no citoplasma, tá? Então, para que eu não tenha apoptose, eu preciso inativar essa via. Eu preciso confinar, eu preciso conter o citocromo C dentro da mitocôndria. Em situações normais, seu citocromo C está dentro da sua mitocôndria. Certo? E aí, observe que essa proteína antiapoptótica, ela tem influência em proteínas efetoras. Efetoras de quê? Da apoptose. Então, ela tem influências. Só que quando eu perco a atividade de proteínas antiapoptóticas, eu consigo o quê? Eu perdi aqui a atividade dessas proteínas antiapoptóticas e essas proteínas efetoras que estavam inativadas, agora elas vão se reunir. E essa reunião faz com que o citocromo que estava dentro vá para fora. Certo? Então, basicamente, eu removi um estímulo inibitório e fiz com que proteínas efetoras se reunissem e formassem um poro para que as proteínas pró-apoptóticas, como o citocromo C, saíssem da mitocôndria. Tá?
Só que por que isso aconteceu? Porque é que, de repente, essa proteína que estava inativando as proteínas efetoras, essa proteína antiapoptótica aqui em cima, saiu da jogada. Né? Saiu da jogada porque eu tive um estímulo, uma sinalização celular apoptótica, certo? Então, eu tive uma lesão muito grande no DNA, certo? Por exemplo, que ativou proteínas, a transcrição de proteínas pró-apoptóticas. E aqui nós temos um exemplo nessa proteína BH3 apenas, o nome é BH3 apenas, ou apenas BH3. Ela é uma proteína pró-apoptótica, certo? Que ela consegue inativar proteínas que inativam a via de apoptose. E aí, inativando os inativadores, a apoptose pode acontecer. E aí, a apoptose só acontece a partir da saída do citocromo C da mitocôndria. E aí, o que acontece com esse citocromo C quando ele chega no citoplasma? É aí que se dá o mecanismo de início propriamente dito. O citocromo C, quando estava na mitocôndria, ele não tinha contato antes com essa proteína chamada PAF. Quando o citocromo C chega no citoplasma e encontra com a PAF, que é citoplasmática, eles se juntam e o APAF, que estava em forma monomérica, é como se ele se polimerizasse, né? Essa proteína se reunisse com outros membros da mesma família em um heptâmero. Então, nós temos uma proteína gigantesca, né? Um conjunto de proteínas, de 7 proteínas, que formam uma estrutura que não é uma organela, que não é uma proteína só. Então, a gente chama de uma estrutura supramolecular, chamada de apoptossoma. Então, o apoptossoma tem quem? Tem citocromo C, tem a PAF e tem esses dois juntos ligados com mais outros 6 do mesmo tipo. Então, o apoptossoma é uma estrutura supramolecular importante para o desencadeamento da apoptose e que consiste em citocromo C e a PAF, em 7 conjuntos, tá certo? O apoptossoma, pronto no citoplasma, encontra essa tal de caspase 9. Guarde aí, anote aí esse nome caspase. Caspase são as principais enzimas, uma das mais importantes para o processo propriamente dito da apoptose. E aí, quando eu tenho um apoptossoma, eu recruto essa tal de caspase. Nesse caso, da via intrínseca, geralmente são as caspases 9. Tá? E aí, eu recruto e ativo essas caspases, e essas caspases vão ser clivadas e ativar outras caspases. Segure aí essa informação. O que eu falei? Caspase é recrutada, caspase é clivada, e quando é clivada, ela cliva outras caspases, certo? Então, isso daqui vou deixar em stand-by, porque eu vou falar lá na frente, tá? Mas eu preciso que você se lembre desse processo. A apoptossoma recruta uma caspase e ajuda na sua ativação, tá bom? Então, o mecanismo mais à frente, a gente vai ver já já, tá? Então, eu preciso dessa via intrínseca, eu preciso que o citocromo C caia no citoplasma para fazer todo esse estardalhaço, beleza? E aí nós temos uma tal de via extrínseca da apoptose. O que seria isso? É como se a célula dissesse: eu não vou morrer agora, mas se alguém quiser me matar, alguém quiser que eu morra, me faça um estímulo aí, uma sinalização celular, que eu desencadeie minha própria morte. Então, os livros chamam de via extrínseca, porque basicamente quem está dizendo para a célula morrer é outra célula. Tá? Então, outra célula vai dizer para uma célula-alvo que morra. Sinalização celular mediada por célula, tá certo? Então, lá na imunologia, vocês vão ver muito essa questão das classificações dos linfócitos. Linfócito B, linfócito T, TCD4, TCD8. Né? Então, nós temos os linfócitos que têm funções auxiliares e funções citotóxicas. Então, veja, um linfócito matador, que nesse caso está sendo chamado de matador, geralmente é um linfócito TCD8, certo?
E ele tem a capacidade fisiológica de ativar a morte celular em diversas outras células, certo? Nós vamos ver isso já já mais na frente no contexto da imunologia. Mas no contexto da biologia celular, esse linfócito possui um tal de ligante Faz, certo? E esse ligante Faz, ele encontra encaixe bioquímico nesse receptor Faz. Então, a ligação Faz com Faz ligante desencadeia o mecanismo de apoptose. Só que não necessariamente esse mecanismo envolve mitocôndria, certo? Envolve citocromo C. Então, na via extrínseca, eu tenho uma sinalização mediada por outra célula, em que um receptor Faz se liga com o receptor Faz ligante, e aí, bioquimicamente, eu faço com que haja o recrutamento de quem? Caspase 8 aqui. Lembra que lá na intrínseca era 9? Aqui nós temos a caspase 8, da mesma família, que eu disse que era importante. Mas agora é a caspase 8, tá? Essa caspase 8 se reúne com as proteínas de adaptação, né, lá junto do início da via de sinalização, tá? E acontece a mesma coisa que acontecia lá. Clivagem e ativação dessas caspases 8. E aí o processo de apoptose acontece, né? Então segura isso daí também. Lá a gente conversou sobre o apoptossomo, ativando e clivando, caspase 9. Aqui, essas proteínas adaptadoras elas vão ajudar, auxiliar na clivagem e ativação das caspases 8, certo? E aí, o que essas caspases 8 e 9 ativadas, clivadas, vão desencadear, certo? Então, foque aqui. Caspase, né, ela é uma proteína, ela é uma enzima que tem um papel proteolítico. Então, dependendo da caspase, 3, 4, 5, 9, 12, 1 milhão, nós temos várias nessa família, ela tem uma atividade proteolítica. Então, ela cliva outra caspase, certo? Só que veja como caspases que estão no citoplasma de todas as células são perigosas. Imagine se essa caspase endoida inventa de sair clivando diversas proteínas intracelulares, certo? Então, elas são produzidas, transcritas e traduzidas no citoplasma como procaspases. Ou seja, elas não estão na sua forma catalítica. Elas só vão estar ativas para proteólise quando elas forem clivadas de procaspases a caspases. Essa clivagem é feita por quem? Por caspase 8 ou caspase 9. Certo? E quem que cliva caspase 8 ou caspase 9? Os mecanismos que a gente conversou, apoptossomo e aquele outro ligante lá perto da membrana, certo? Então, esses dois ajudam a clivar inicialmente as caspases 8 e 9, que são caspases iniciadoras do processo, e essas caspases 8 e 9, elas têm a capacidade de clivar outras procaspases e transformá-las em caspases. Quando as procaspases se tornam caspases, elas conseguem, inclusive, clivar outras procaspases. Então, esse é um mecanismo de amplificação do sinal de apoptose. Então, tanto na via intrínseca quanto extrínseca, quando eu clivo as caspases iniciadoras que conseguem clivar as procaspases executoras do processo, as 4, 5, diversas outras da família, essas outras procaspases clivadas em caspases conseguem degradar outras procaspases, amplificando esse sinal. E aí, veja que é um processo basicamente irreversível. Clivei procaspase, transformei em caspase, eu vou ter degradação de diversas outras caspases e, como são proteases, eu tenho a degradação de diversas proteínas intracelulares, certo? Então, a célula não consegue mais se manter viável diante de tanta degradação proteica que acontece dentro da célula. Mas perceba como isso é um mecanismo bioquímico regulado. Eu não posso ter clivagem de procaspase em situações
indesejadas. Então, a célula só vai morrer a partir dessas clivagens de procaspases. Então, eu trago para vocês aqui, vou descer um pouquinho agora, as caspases iniciadoras 8 e 9 que a gente discutiu, certo? E aí, observe esses domínios de protease que elas têm aí, tá? Então, havendo um sinal pró-apoptótico, essas procaspases, elas se dimerizam, se ativam à clivagem, certo? Então, quando há essa clivagem, eu vou ter diversas subunidades a partir... veja só, aqui eu tenho procaspases e aqui eu já tenho a caspase pronta, certo? Ela foi clivada, ela foi modificada depois da tradução. Uma modificação pós-traducional de clivagem. E essas caspases ativas, que são as iniciadoras, elas ajudam as caspases executoras, como por exemplo a 3, a 6 e a 7, clivando-as, essas procaspases. E aí elas se tornam caspases ativas. Essas clivagens são importantes para a sua ativação. E a ativação de uma caspase gera a ativação de outras por clivagem, também das procaspases, e também de diversos outros tipos de substratos intracelulares, tá certo? Então, sempre que vocês observarem, escutarem o nome caspase, procaspase, a gente está falando desse mecanismo de apoptose, tá certo? E aí eu trago para vocês a seguinte informação. Em bioquímica, existe interrelacionamento entre os processos. Não necessariamente todo processo de via extrínseca não vai depender da mitocôndria, certo? Então, essa divisão entre intrínseca e extrínseca, ela é mais didática do que funcional. Às vezes, se o receptor, se o faz ligando com faz ligante, desencadear a morte por via extrínseca, eu posso ter saída do citocromo C, tá certo? De dentro da mitocôndria. Mas, de uma forma geral, eu preciso ter na via intrínseca uma lesão celular, certo? Uma lesão no DNA, uma proteína mal dobrada. Lembra do estresse de retículo? Pois é, estresse de retículo não foi um surto coletivo. Ele é importante para gerar apoptose. Então, proteína mal dobrada no retículo endoplasmático. Tudo isso vai fazer um desbalanço nas proteínas pró e antiapoptóticas que vão fazer com que, caso haja mais estímulo pró-apoptótico, o citocromo saia de dentro da mitocôndria. E aí eu vou ativar, né, as vias executoras, tá? E só lembrando que na via extrínseca eu vou ter a sinalização via membrana de outra célula, certo? Que vai desencadear proteínas adaptadoras que vão ajudar na clivagem das caspases iniciadoras, e tudo vai culminar na clivagem das procaspases executoras, transformando-as em caspases ativas. Então, vou degradar citoesqueleto. Célula sem citoesqueleto vive, minha gente? Não vive. Mas por que eu tenho que degradar o citoesqueleto? Nós vamos entender já, certo? Por que eu tenho que mexer na conformação da célula? Então, eu fragmento o DNA, né? Eu tenho ativação de endonucleases, e eu começo a observar a formação dessas bolhas das membranas. Observe aqui que essas bolhas são chamadas de corpos apoptóticos. Então, eu tenho uma célula gigantesca e essa célula começou a ser reduzida em diversas bolinhas menores, em diversos corpos apoptóticos. Então, eu preciso de degradação do citoesqueleto, senão eu não consigo fazer com que uma célula tenha a maleabilidade mínima para poder formar um corpo apoptótico, tá? E aí foque aqui em mim. Esse corpo apoptótico, que é bem menor do que uma célula gigantesca, uma célula funcional, esse corpo apoptótico ele é característico da apoptose, não da necrose. E aí o que eu preciso que vocês reflitam comigo, que isso é muito falado em todos os livros que falam de apoptose. O corpo apoptótico, ele consegue ser pequeno e consegue ser fagocitado por células fagocíticas, certo? Então, esse é um processo que, observe que não saiu nada. Não saiu nada dessa, não extravasou nada, a lisossoma continua do mesmo jeito, tá?
em tudo lá dentro. A membrana da célula continua íntegra. Íntegra. Então não tem o extravasamento dos conteúdos, mistura dos conteúdos intracelulares. E mesmo que tenha, eu não tenho extravasamento para o tecido. Por quê? Porque tudo fica confinado dentro do corpo apoptótico. E esse corpo apoptótico, ele precisa ser reconhecido por outras células que vão engolfá-las e aí sim degradar dentro dos seus próprios lisossomos. Certo? Então veja bem, para que esse corpo apoptótico seja reconhecido, eu preciso de sinalização. Essa sinalização, eu não encontrei nenhuma figura decente que demonstre isso, mas ela é dada por componentes das membranas das membranas plasmáticas. Então, bioquímica básica, membrana plasmática, bicamada fosfolipídica. Todavia, a gente olha muito para as proteínas, mas os fosfolipídios da membrana são importantes porque eles não são sempre iguais, dependendo da célula. Uma célula do fígado vai ter uma concentração de fosfolipídios diferente de uma célula neural. E dentro de uma célula do fígado, diversas organelas vão ter concentrações diferentes de fosfolipídios. Então, entendam como os fosfolipídios são importantes para a sinalização celular e para a definição de uma organela e de uma célula também. Então, a gente não pode olhar para a membrana só buscando achar proteínas e diferenças das proteínas. Existe um fenômeno na apoptose que se chama o deslocamento da fosfatidilcerina. Fosfatidilcerina, um fosfolipídio, ele fica muito na parte interna da célula. E quando esses fosfolipídios da parte interna trocam e sobem para a parte externa, isso daqui é um sinal bioquímico, imunológico, patológico de apoptose. Aquilo é um corpo apoptótico, aquilo precisa chamar um fagócito para degradar essa célula, para fagocitar essa célula, esse corpo apoptótico. Então, a translocação da face interna da fosfatidilcerina para a face externa é um processo que acontece durante a apoptose e que é importante para sinalizar que naquele tecido precisa de fagócitos que removam esses corpos apoptóticos, certo? Então, é um marcador de apoptose. Isso não depende diretamente de proteínas. É só uma questão de mudança de concentração de fosfatidilcerina da face interna para a face externa dessa célula. Beleza? Então, aqui nessa figura, essa bolinha que está saindo na forma de corpo apoptótico, ela possui aqui essas duas perninhas que são esses ligantes para os receptores celulares fagocíticos, né, que são importantes aqui. E esses ligantes, certo? Muitos deles dependem dessa translocação da fosfatidilcerina que eu acabei de conversar com vocês. Então, na apoptose, uma célula normal condensa sua cromatina, forma essas bolhas, que são os corpos apoptóticos. A célula se fragmenta sem destruir o seu tecido, sem extravasar seus conteúdos, certo? E o que restou dessa célula, transformada em corpos apoptóticos, por causa de sinalização importante mediada pela fosfatidilcerina, é fagocitada por fagócitos, por macrófagos, enfim, que estão lá no tecido, tá certo? E aí aqui só para a gente comparar, né, depois você dê um pause aí no vídeo, e aí a gente já conversou sobre esses dois fenômenos, necrose e apoptose. Entenda a apoptose como um mecanismo importante para a fisiologia. Entenda que é um mecanismo regulado bioquimicamente, que acontece como um processo normal em alguns tecidos, certo? E necrose geralmente acontece como um processo patológico de extravasamento e enlouquecimento mesmo. Viu? Então aqui, na apoptose, nós temos retração do tamanho celular, enquanto lá na necrose geralmente é tumefação. Os núcleos são fragmentados de tamanho, a membrana fica intacta, né? Mas sua estrutura fica alterada por causa daquela orientação da fosfatidilcerina. Os conteúdos intracelulares continuam intactos. Não temos inflamação, não temos recrutamento de células inflamatórias. E aí, geralmente, está associado a um processo fisiológico, certo? Então, pode eliminar células indesejadas, o sistema imunológico acontece muito, mas pode ser patológico
depois de lesões celulares, lesões no DNA. Né? E aí, na aula de neoplasias, nós vamos ver, para quem fizer comigo também, nós vamos ver o papel da apoptose como falha importante para o desencadeamento de um processo neoplásico, certo? Aqui pause aí, certo? Dê uma olhada nessas duas tabelas de diferenciações que a gente trouxe. E aqui eu trago para vocês uma figura de um livro de imunologia. Né? Eu fui lá no livro de imunologia e digitei apoptose. Então é recheado. Né? E aí um dos mecanismos, como eu falei para você, quando a gente tem alguns antígenos virais que são expostos nas membranas de algumas células-alvo, que estão infectadas por esses vírus, essas células-alvo não tem muito destino para ela, não tem muita conversa para essa célula. Ela precisa morrer, porque ela tem um vírus infectando ela. Tá? Então, para que o vírus pare sua replicação e pare o processo de viremia, por exemplo, eu preciso matar a célula que ele está dentro. E essa célula vai expor antígenos na membrana desse vírus. E essa exposição chama células TCD8, que são citotóxicas. E aquele mecanismo faz gigante, certo? Faz com que ligue e eu desencadeie a apoptose. E lá na frente eu tenho a formação de caspases efetoras, que geram apoptose naquela célula. E antes que o vírus forme seus capsídeos, seus negócios lá e saia. Tá? Então, é um processo importante para a imunologia, mas eu queria que vocês pensassem, né? Lá em neoplasias nós vamos ver, na verdade vocês viram já, eu acho que isso na biologia celular, quando nós temos lesão no DNA muito grande, a célula não pode progredir no ciclo celular sem reparo. Então nós temos uma proteína muito importante chamada P53, que é a tal da guardiã do genoma. Tá? E essa proteína P53 ela é muito importante para, na presença de lesões importantes, magníficas no DNA, ela gere o processo de apoptose. Mas quando eu tenho mutação em P53, é um dos motivos pelo qual uma célula neoplásica não consegue entrar em apoptose. Ela tem dificuldade de fazer apoptose. Então nós vamos ver principalmente nas neoplasias como a apoptose é importante, certo? Principalmente para não fazer com que células de lesão de DNA se transformem em células tumorais, não haja transformação maligna, tá bom? Então aqui só mostrando para vocês um tecido com célula viável, um tecido que tem um processo de apoptose, e esse processo de apoptose aqui está demonstrado como grumos de cromatina, certo? A formação de corpos apoptóticos, e aqui nós temos um macrófago que fagocitou corpos apoptóticos. Como é que ele chegou aí? Esses corpos chamaram esse macrófago. Por meio de quê? Por meio de moléculas sinalizatórias, inclusive lipídicas, como a fosfatidilserina, expressas nessa membrana. Certo? Então, hoje nós vimos as diferenças cruciais entre necrose e apoptose. Nós vimos os mecanismos bioquímicos envolvidos nos tipos de apoptose intrínseca e extrínseca. Então, eu sempre preciso que você se lembre que quem executa a apoptose é uma proteína chamada caspase. Essa caspase citoplasmática ela não está em sua forma ativa. Ela está numa forma inativa chamada procaspase. E a procaspase precisa ser clivada para que ela tenha sua atividade proteolítica. Essa procaspase só vai ser clivada quando houver algum estímulo apoptótico ou quando outra caspase já ativada clivar essa procaspase. Certo? Então, lembrem-se dessa sequência de eventos que começam iniciando com as primeiras clivagens de procaspases e que vão desencadear a clivagem de diversas outras. Tá certo? Isso vocês tenham bem claro na cabeça. E nós temos a apoptose relacionada aos processos patológicos, principalmente quando a gente pensa em sistema imunológico, certo? Como também quando a gente pensa em neoplasias, que a gente vai ver daqui umas 2 aulas mais ou menos. Como a falha na apoptose está associada à transformação maligna de uma célula, a uma neoplasia, certo? A um câncer, por exemplo.
Então aqui eu trouxe para vocês algumas figuras do livro de patologia, o Robbins. Também trouxe para vocês algumas figuras, claro que o mecanismo a gente viu mais patológico do que de biologia celular, mas eu trouxe algumas figuras, tanto do livro de Albert, de biologia celular, quanto do livro de Abbas, da imunologia. Tá? E sem muito rodeio, né, aquele mesmo site que eu uso muito, que é o AnatPat, muito interessante para observar algumas figuras que a gente tem de diferenças entre apoptose e necrose ao longo da aula, tá certo? Então, espero que vocês tenham curtido. A gente termina aqui essa parte inicial. Próxima aula provavelmente vai ser a aula de reparo, inflamação, para a gente entrar em neoplasias, tá certo? Então, até a próxima!